Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu vou gravar aqui para vocês a pauta da reunião que nós fizemos hoje, tá? Acabamos de terminar aqui a reunião no Google Meet. Senti muito a falta das famílias, né? A presença foi de pouquíssimas mães e a reunião é um momento muito importante, tá, gente? É nessa hora que a gente conversa, coloca as nossas dúvidas, as nossas angústias, nossos anseios, né, ansiedades para fora, compartilha. Eu posso conversar com vocês, tentar orientá-los, ajudá-los da melhor maneira. Então, eu espero vocês na próxima reunião. Mas agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as questões desse bimestre e eu vou deixar lá no YouTube para vocês assistirem, tá bom? Então, primeiro começo pelo agradecimento às famílias, as famílias que estão participando, que estão se empenhando em fazer com que as crianças possam, né, participar das aulas, fazer as atividades. Eu sei que não tem sido fácil, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Cada um tem sua angústia, seu problema, sua dificuldade. Na minha vida não é diferente, na vida de vocês eu sei que não é também. Então, por mais que às vezes eu e muita gente estejamos com saúde, graças a Deus, né? Mas também temos problemas, às vezes, familiares, as questões financeiras, de trabalho, né? Dificuldades na família e também as enfermidades, né? Muitas perdas, muita dificuldade mesmo, né? De lidar com esse tempo. E na escola não é diferente, né? Nós também estamos vivendo momentos difíceis, momentos de dificuldade, de desafio, o tempo inteiro, né? Nós estamos tentando de todo jeito fazer com que as crianças tenham um mínimo de prejuízo por conta dessas aulas que foram interrompidas, mas sem vocês a gente não consegue, né? Então, por isso que eu agradeço demais a colaboração e a atenção das famílias que estão empenhadas, que estão participando dessa batalha aí junto comigo, tá bom? O trabalho do primeiro bimestre, nós no primeiro bimestre iniciamos o ano lá em fevereiro com uma recuperação, né? Fizemos uma recuperação durante um mês e pouquinho de conteúdos que deveriam ter sido mais aprofundados no estágio 2, mas por conta, né, do ensino remoto foi muito prejudicado. Então, conteúdos básicos assim, né? Escrita do nome, uso de caderno, aprender a usar o caderno, questão da consciência matemática, tá bom? Então, esses quesitos básicos aí, cores, né? Orientação espacial, tamanho, quantidade, letras, o alfabeto, tudo isso a gente tem feito aí uma recuperação, porque eram conteúdos que deveriam ter sido tratados com mais intensidade se as crianças estivessem na escola no estágio 2, tá bom? E aí depois, no final de março, começo de abril, nós aí sim começamos o trabalho planejado para o primeiro ano, usando os livros didáticos, tá? Eu fiz a entrega para vocês lá no mês de março, expliquei como que funcionava e aí nós estamos com o uso de 2 livros, Língua Portuguesa e Matemática. As aulas de segunda a quinta-feira, né? Então, são 2 dias para a língua portuguesa, segunda e quarta, 2 dias para matemática, que é terça e quinta. E a sexta-feira é dia
de saberes em casa também, mas também é dia de aula de inglês e aula de educação física, tá? Então, por enquanto, nós continuaremos nesse sistema. Aulas com livro de língua portuguesa e matemática e na sexta as aulas dos especialistas, tá bom? Só que no decorrer desse próximo bimestre, nós vamos acrescentar o livro de Natureza e Sociedade, que é o interdisciplinar de História, Geografia e Ciências, e aí começaremos a ter aula comigo também na sexta-feira, tá? Mas aí isso vai acontecer mais pra frente e aí eu informo para vocês com antecedência, tá certo? Depois também, no primeiro bimestre, nós tentamos reorganizar, né, as aulas, tentamos pensar em maneiras que ajudassem, que colaborassem mais, né, com esse trabalho de vocês em casa com as crianças. Então, eu decidi fazer as videoaulas e deixar lá no YouTube, tá? Então, sempre no YouTube as videoaulas é explicando o conteúdo do dia. Estou fazendo isso para que as crianças tenham a oportunidade de ter a explicação mais ampla, né? Porque na escola nós faríamos isso. Então, eu faço com todo carinho, com toda dedicação, a explicação da aula diariamente para que as crianças assistam, tá? Então, eu peço para vocês encarecidamente que elas assistam, porque é importante, se puderem colocar para assistir na hora que estiver fazendo a atividade do livro, ótimo, muito bom, é excelente. Mas se não puder, coloca para assistir em algum momento, para que eles possam assimilar o que eu estou explicando, tá? Mas o ideal mesmo é que assista na hora que vai fazer a lição, tá bom? Propostas de trabalho para o segundo bimestre, então nós continuamos nessa dinâmica do livro didático, tá bom? Nós escolhemos o livro didático por conta da facilidade visual mesmo dele. Então, quando a gente estava fazendo atividade só no caderno, nós esbarrávamos na dificuldade da impressora, né? A maioria das famílias não tem acesso a esse equipamento. E é difícil para a criança do primeiro ano fazer a lição todos os dias, diariamente, só no caderno, fica cansativo, maçante. Então, nós optamos por aderir ao livro para facilitar mesmo, facilitar a execução, né? Então, o livro ele pode ser escrito, a criança faz a atividade no próprio livro e também para que ela tenha um incentivo visual dos desenhos, né? Das imagens, que facilita bastante a compreensão, tá bom? Incentivar a participação dos alunos na realização das atividades, então eu continuo dizendo para vocês da importância disso. Nós não temos previsão de retorno para a escola, por mais que às vezes saia lá notificação que vai voltar e a justiça barra, então não há data prevista para retorno, né? E quando acontecer esse retorno, gente, o retorno ele vai ser gradativo. As crianças vão estudar no ensino híbrido, que é meio a meio, metade remoto, metade lá na escola. Então, as crianças vão estudar no sistema da escola estadual, que é uma semana, né, por grupo. Dividir a sala em 3 grupos, cada semana um grupo. Então, a criança estuda uma semana e fica 2 semanas em casa. Nesses dias que ela está em casa, ela tem que continuar fazendo as atividades remotas, porque não adianta ela ir para a escola se ela não estiver participando das aulas remotas nos dias que ela está em casa, porque aí vai ficar pior ainda a situação, porque ela vai se perder completamente, ela não vai entender nada que a gente está falando lá na escola e que está trabalhando. Então, por isso que é importante que, por mais difícil que seja, que vocês não desistam, que vocês nos ajudem, né, nessa batalha que é
continuar com os estudos das crianças, tá bom? Não desistam dos seus filhos, eles são importantes, eles precisam de vocês. Quando o retorno acontecer, essas aulas elas vão acontecer 2 horas por dia, tá? O período de aula ele vai ser dividido metade para as aulas lá na escola e metade para a aula remota. Então, eu vou ter que dar 2 horas de aula para quem for para a escola e as outras 2 horas de aula eu vou dar para as crianças que estão em casa. Então, para vocês entenderem, eu estou explicando, nós não temos data para voltar, mas eu estou explicando porque é a curiosidade de muita gente, muitas famílias me perguntam e também, às vezes, a pessoa está pensando assim, né? Os pais estão pensando, eu não vou fazer atividade com eles não, porque vamos esperar as aulas voltarem. Aí já vai resolver, ele vai fazer lá na escola e tá tudo bem. Eu estou explicando isso para vocês entenderem que esse retorno ele não vai acontecer como era antigamente. Então, a gente vai precisar sempre dos pais, da família, para as crianças fazerem a atividade em casa, porque ela vai praticamente 1 semana por mês na escola. Então, ela vai precisar totalmente da família para continuar fazendo as atividades em casa, para não ficar atrasada e não se perder no conteúdo, tá bom? Então, por isso que nós precisamos muito, né, que vocês sejam persistentes, perseverantes e que não desistam, continuem, por maior que seja a dificuldade. Eu sei que as crianças muitas vezes não querem, crianças fazem birra, choram, não gostam, né? Só que como eu sempre falo para eles, tem coisas que a gente gosta de fazer, faz porque gosta e outras porque é o nosso dever. E a escola é o dever da criança, né? É uma obrigação, ela não tem que fazer a atividade da escola porque ela gosta ou porque ela não gosta, e sim porque é um compromisso dela, tá? Então, isso é importante que vocês ressaltem aí em casa, falando com eles, né? Que eles têm que fazer, é uma tarefa e é um dever deles, tá? E a outra questão é enviar as atividades ao professor. Todos já sabem, né, que o nosso veículo de comunicação é o WhatsApp, e aí vocês me enviam essas atividades através do WhatsApp privado, e eu dou a devolutiva, faço as correções. Então, eu peço para vocês que, quando forem tirar foto, tirem a foto focando a página do livro, focando a página do caderno, tá bom? Não tire distante, porque a atividade precisa ser corrigida, eu tenho que olhar, ver se está certo. Então, eu preciso visualizar bem, tá? E se a foto estiver muito longe ou a criança estiver segurando o caderno, eu não consigo ver direito, tá bom? Então, eu sempre dou a devolutiva pelo WhatsApp, gosto muito de falar com as crianças, então, se vocês permitirem, deixem eles gravar áudio para mim, se quiser falar da atividade, dizer como foi, não importa, quiser conversar comigo, pode deixar, tá bom? Eu gosto muito, eu acho muito importante que a gente tenha essa aproximação, mesmo que seja assim, virtualmente, né? As orientações sobre a realização das atividades, organização do caderno e uso dos livros didáticos, então eu já expliquei para vocês, né? As crianças vão sempre usar os livros didáticos, é o nosso material de apoio esse ano. O uso do caderno também é essencial, então, por mais que seja cansativo, maçante, repetitivo, muitas crianças têm preguiça de fazer, mas a atividade do caderno, que é cabeçalho, rotina, treino dos números e treino do alfabeto, é importantíssimo, tá bom? Não é para deixar de fazer o caderno, tá? É para fazer os dois, caderno e livro. O caderno, ele é importante para os próximos anos da criança, tá? Então, o cabeçalho é o início de uma prática de escrita. É quando ele começa a ter esse contato na questão
Da observação. Então, para fazer o cabeçalho, precisa do quê? Observação, concentração. Ele precisa administrar essa observação, olhar no celular, olhar no caderno, olhar na folha, olhar no caderno. Então, isso demanda da criança concentração, tá? Isso é muito importante para o desenvolvimento cerebral deles. Outra coisa, nos próximos anos, a criança vai ter uma demanda muito maior de copiar. Então, ela vai precisar copiar textos, ela vai precisar escrever textos, copiar várias coisas do quadro, né, da lousa. Então, ela precisa ter essa aprendizagem. Não tem como fugir, gente. Por mais que seja cansativo para eles não gostam muito, né? Mas é um compromisso. Se a gente estivesse na escola, o cabeçalho seria a lição de casa. Eles teriam que fazer todos os dias em casa antes de vir para a escola. Então, eu preciso que vocês insistam e que eles tenham esse domínio, tá? O primeiro ano é para isso mesmo. É para aprender a utilizar o caderno, é para entender o espaço da linha, as margens, tudo isso. Então, é importante que eles façam, tá? Acompanhamento das aprendizagens e dificuldades dos alunos. Então, esse acompanhamento a gente faz individualmente, né? Eu respondo vocês pelo WhatsApp, por mais difícil que seja, para conseguir avaliar ou fazer alguma intervenção à distância, mas eu tenho feito, tá? Todos os depoimentos que vocês me mandam, mensagens dizendo da dificuldade da criança, algumas observações que vocês estão vendo, tudo isso eu tento pensar, analisar mesmo de longe, né? E traçar estratégias para melhorar, tá bom? Então, sempre que precisarem, tiverem alguma curiosidade, alguma dúvida, falem comigo, mandem mensagem, tá bom? Por favor. E também com relação ao acompanhamento das aprendizagens, essa semana eu vou começar, né? Vou fazer um cronograma, uma agenda, e eu vou iniciar uma sondagem com as crianças, a sondagem da leitura e da escrita, tá? Isso é uma avaliação diagnóstica, a gente faz na escola bimestralmente para saber o nível que essa criança se encontra no processo da aquisição de escrita e leitura, tá? Então, é uma atividade, é um ditado de 4 palavrinhas e uma frase, e a gente faz sem intervenção nenhuma, apenas para que a criança faça e eu consiga analisar o grau de desenvolvimento dela, tá bom? Então, primeiro eu vou conversar com vocês aí, mandar uma mensagem no privado para saber se vocês me autorizam, se eu posso fazer essa videochamada, porque eu preciso fazer por videochamada, eu preciso ter esse contato com a criança para poder observar, né, a execução, e aí depois a gente vai pensar num horário, tá? Inclusive no sábado, eu também vou me disponibilizar para fazer, porque eu sei que tem muitas famílias que não conseguem me atender na semana, então a gente vai pensar aí no melhor horário e eu conto com a colaboração de vocês, tá bom? Importância da participação, incentivo e ajuda das famílias nas atividades, na leitura e na escrita. Então, eu já conversei sobre isso, a importância de mostrar para essas crianças o mundo letrado, tá? Pessoal, o mundo letrado é tudo. É o letreiro do ônibus, é o nome do supermercado, é a marca do produto que ele vai comer, é o jornalzinho que entregou do mercado, é o nome do aplicativo do celular, é o joguinho que ele vai jogar, é o programa de televisão que apareceu lá na tela da televisão. Então, tudo isso é mundo letrado e a partir disso vocês podem instigar, estimular as crianças a ter curiosidade, a quererem aprender mais, tá? A criança que tem um incentivo familiar, que tem esse estímulo da família, ele aprende muito mais rápido, isso não tem como negar, sem sombra de dúvidas, tá? Então, se vocês puderem e quiserem,
Estimulem seus filhos com leitura, peçam para contar uma história para você. Se tiver um livro em casa, peça para ele contar, mesmo que ele não saiba ler. É assim que se começa, tá? Peça para que ele veja a letra, observe a letra do rótulo da embalagem, observe se é a letra do nome dele, como que se chama aquela embalagem, como que se chama aquele produto, aquele joguinho, e assim por diante. É assim que a gente vai estimulando eles, e lá na escola também seria assim, tá bom? Estar em contato sempre com o professor, então eu estou sempre à disposição, vocês já sabem disso, né? Podem mandar mensagem para mim a qualquer hora. Não precisa ser necessariamente no meu horário de trabalho, tá? Eu já expliquei para vocês que eu trabalho em outra rede, então eu estou à disposição da Prefeitura de Guarulhos no período da tarde, tá bom? Mas você pode mandar a hora que você quiser e puder. Se você terminar a atividade da criança no domingo, pode mandar. Se terminar no sábado, pode mandar. Não me importo, eu não me importo mesmo, tá? O que eu não vou conseguir fazer é te responder imediatamente. Eu vou te responder na hora na minha hora de aula do Betinho, tá bom? Mas para falar comigo, para me mandar mensagem, sintam-se à vontade e eu não me importo mesmo, pode ser em qualquer horário. Realizar as atividades dos professores especialistas, então também, né, lembrando que na sexta-feira eu coloco lá as atividades e aqui eu ressalto a importância de vocês também participarem, tá? Então, qualquer dúvida que tiver, deve ser tratada com o próprio professor especialista, tá bom? E aí, as atividades deles geralmente é interativa, vocês têm que entrar no Padlet, né, que é um site, é como se fosse um mural, e aí responde lá, escreve e faz o que ele pediu, tá bom? E as voltas aulas presencialmente sem previsão, como eu já havia falado, né? Não temos previsão de retorno por enquanto. E depois a homenagem do Dia das Mães, que eu vou colocar no grupo da nossa sala para vocês assistirem a um vídeo, tá? E aqui uma frase: queridos pais, tempo gastos com seus filhos é tempo ganho, aproveitado e vivido. Equipe de Professores e Gestão, EPG Herbert de Souza. Então, para finalizar a nossa reunião, eu agradeço muito, né, por todo o acolhimento de vocês, por toda a atenção, o respeito com o meu trabalho. Agradeço também por não desistirem das crianças, por não se esmorecerem, né, no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade. E eu conto com vocês mais do que nunca, né? Nós da escola contamos demais com vocês, família. Nós precisamos de vocês. Sem o apoio de vocês, sem a direção de vocês em casa, o nosso trabalho é perdido, tá? Então eu conto demais com vocês, tá bom? Estou sempre à disposição. Qualquer coisa que queiram falar, por favor, me procurem, tá bom? Aqui, ó, só para finalizar, esses são os contatos dos professores especialistas, tá? Educação física, professor Edson, tem o telefone e o WhatsApp, e inglês, professor Tiago, tá? Então, qualquer dúvida, dificuldade de acessar, por favor, entre em contato com eles, ok? E aí, nós terminamos aqui a nossa reunião. Um beijo para vocês. Eu desejo feliz Dia das Mães, que Deus abençoe todas as mães, pais, avós, tias, madrinhas, seja lá qual o grau de parentesco, né? Isso não importa. O que importa é o amor, né? Para mim, mãe é o amor. E aí, o amor que você sente por essa criança é o mais importante. Então, que Deus abençoe, que nos dê direção para essa tarefa que Ele nos incumbiu, né? Que Ele nos ajude, que ele nos capacite para sermos bons pais, boas mães para os nossos filhos, tá bom? Um beijo para vocês e segunda-feira nós nos falamos novamente. Tchau!